Olá, criatura, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Na Tela, na Vida, o nosso Cine Sistêmico. Nós viemos hoje trazer essa série que todo mundo está falando, mas de um viés um pouquinho diferente, né? Como a gente sempre fala aqui, que é do nosso viés sistêmico, que é desse olhar para as relações. E hoje estamos aqui de novo, né, Érica, para trazer para vocês esse conteúdo, que é muito profundo, mas muito bonito também, né? Sim. Então, a gente está querendo trazer hoje uma série que está sendo falada muito, não só no Brasil, mas e nos Estados Unidos, mas no Reino Unido, é, porque lançada no Netflix, né, é uma coisa que acaba atingindo o mundo inteiro. Mas a gente decidiu porque é uma temática muito, acontece muito com as crianças de hoje em dia, é uma temática muito do dia Atual, de né? hoje, atual. Então, Sim. assim, eu tô muito animada de conversar, é uma temática que eu gosto muito de discutir, não só aqui com a gente, mas entre os amigos e tudo, porque eu gosto de saber a perspectiva das pessoas, né? E, Uhum. e a gente, não só para quem tem filhos, né? Eu acho que é importante que a pessoa fala, mas isso é para pais, não é só para os pais. Se você tem amigos que têm filhos, crianças, se você tem Sobrinhos. sobrinhos como eu, É, e a questão de a gente se educar, né? Mesmo para saber como lidar com isso, se alguém estiver passando, para você às vezes conversar, saber conversar com as pessoas sobre isso. Então, sim. assim, senta com a gente, assiste a série primeiro, né? Antes da gente começar a conversar sobre o programa, vai ter muito spoiler. A gente vai falar muito, em muito detalhe sobre todos os episódios, são 4 episódios. Uhum. Nós vamos falar com muito detalhe, então, assim, se você prefere assistir a série antes, sem, né, receber esse monte de spoiler, assiste a série e volta aqui e a gente fala. Nós vamos falar sobre a série num todo, não vai ser necessariamente cortada em episódios. Nós vamos falar de uma série num todo, então às vezes a gente vai falar do final, do início, do meio, então assim, se prepare. Sim, sim. E lembrando, né, Eric, que o nosso foco, por serem as relações, é nisso que a gente está focado, não só nos episódios, né? A gente precisa falar, né, do que aconteceu, né? Então você conta um Uhum. pouquinho para que a gente possa contextualizar para as pessoas entenderem o que que a gente está trabalhando aqui, né? Então conta um Sim. pouquinho aí desse início aí, o que que acontece. Então, essa série que se chama Adolescência. É uma série britânica, né? Que acompanha a vida de um garoto de 13 anos chamado Jamie Miller. E ele, logo no início, isso é uma coisa assim: no início, primeiro episódio, primeira cena, é ele entrando, os policiais invadindo, entrando na casa dele para levá-lo, porque ele está sendo acusado de assassinato. E a acusação é de um assassinato de uma colega de escola, de uma menina, que se chama Katie Leonard. É uma menina mais ou menos da idade dele, se não me engano, um pouquinho mais velha que ele, né? 14 anos ou 15 anos, uma coisa assim. Mas, e ele é acusado disso. Então, o primeiro episódio mostra a polícia entrando, invadindo a casa, a família toda, né, sem saber o que fazer, porque ninguém tá entendendo nada. E o Jamie já dizendo, não, eu sou inocente, eu não fiz nada, não tem nada disso, ele já vai falando assim. Uhum. E, e daí o primeiro episódio é baseado, né, só nele, nessa busca dele, quando a polícia busca ele em casa, leva ele pra polícia, e Delegacia? eles começam a Uhum. fazer, tipo assim, né, o processo de entrada dele no sistema deles. E aí tem uma parte até de uma interrogação que o policial senta, dois policiais sentam com ele e com o pai do Jamie, e começa a conversar, o policial fazendo pergunta, e o Jamie, né, ele, o tempo todo ele tentando, não, eu não fiz isso, né, Uhum. negando tudo de início, e o pai completamente perdido naquilo tudo, porque como que um filho dele de 13 anos, um menino, como que o filho seria capaz de fazer o que a polícia está dizendo que ele fez? Então, assim, Primeiro é o choque, né, Érica? primeiro é o choque, Da polícia bater na sua casa, Uhum. né? Dizendo que vai recolher o seu filho, né?
Então é o choque tanto para a família quanto para a criança, né? Que quantas pessoas passam isso, né? Assim, Uhum. de serem, né, apreendidas, né? De passarem por esse processo que é muito doloroso, né? Até tem uma parte muito interessante, né? Que ele tem que fazer uma revista, né, íntima, né? E o pai pergunta, né, se ele se sente confortável e tudo, e o policial muito respeitoso, que é o que eu falo assim, né, também. A gente vê que existe isso em outros lugares também aquece o coração, né, porque a gente não sabe, né, como que isso se dá de verdade, né, aquilo ali é um filme, né, a gente não sabe, né, uma sensação que a gente tem, né, é de uma desproteção muito grande das crianças, né, Uhum. delas não serem respeitadas ali, né, no Reino Unido, onde foi, né, protagonizada a série, eles mostram esse cuidado muito genuíno com a criança, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sente, né? Quando eu assisti aquela série, eu ficava me perguntando sobre o Brasil e me doía, sabe, assim, as entranhas, assim, porque eu pensava assim, gente, será que eles têm o mínimo de cuidado, de carinho com essas crianças, né? Que são, enfim. Então, essa parte eu acho que para a família, né, que eu queria trazer isso, é muito traumática já, né? Traz um impacto, uma quebra, né? Traz um lugar que é isso, né? Todo mundo fica em choque, e aí é isso que mostra, né, nesse episódio. Ninguém sabia como se colocar, né? Como se posicionar, né? A mãe fica perdida, o pai fica perdido, a irmã não sabe o que está acontecendo, né? Que é, né, tão doloroso para a irmã, quanto para a mãe, quanto para o pai, cada um vai sentindo um lugar, essa dor, né? E esse olhar do pai de tipo assim, gente, não é possível que isso aqui está acontecendo, né? E aí é muito interessante a gente ver ao longo do episódio, né? Isso ir tomando um outro lugar, né? Quando o advogado chega e diz, né, que eles já tinham um vídeo sobre ele, e aí eles colocam, né, o pai para assistir esse vídeo, junto com o filho. E quando o pai vê, ele entra num outro estado de choque, né? Que é de ter que lidar com aquela realidade ali, de quanto, né, que eu acho que todo pai se pergunta, né, do quanto eu conheço meu filho, né? Será que isso é real? Será que isso é possível? Né? Porque ele se questiona ainda, né? Sim, tem esse processo. Eu achei muito interessante com o pai do Jamie, foi porque existe muita linguagem corporal nessa série inteira, Uhum, mas as cenas com o Jamie e com o pai dele, existe muita linguagem corporal que às vezes você está uhum, assistindo rápido, a gente não pega. E uma delas é que a gente até conversou, né, Amanda, que como que de início, quando o policial tá falando assim, Jamie, a gente tem vídeo, tem o que eles chamam lá de CCTV, né, que é o vídeo uhum, de surveillance, de vigiar sim, os lugares, né? Ele falou, a gente tem uhum, vídeo de você atacando ela. E aí o pai ainda não acredita. Aí a polícia mostra pra ele o vídeo. Ele ainda não acredita, os olhos estão vendo, mas aqui dentro a gente, né, não consegue entender. E ele olhando aquilo, depois que ele assiste o vídeo, e a gente falou sobre a linguagem corporal, é como que ele vira o corpo pro lado e não consegue nem olhar para o próprio filho, porque ali naquele momento ele começa a ver. Então, assim, é a possibilidade de realmente ele ter feito aquilo, uhum, uhum, né? uhum. O vídeo tá Porque até mostrando então, né, que eles falam, a gente entra na negação, né? a Então, até negação. então ali ele estava na negação, não era possível que aquilo tinha acontecido, aquilo devia ser um Exato. erro, né? E como o Uhum, Jamie estava se colocando o tempo todo, e ele pergunta para o Jamie, né? Você fez? Eu vou te perguntar e você vai uhum, me falar agora, né? E eu acho isso muito legal, sabe, Érica? Assim, lidando com adolescentes, hoje o que eu percebo é isso. Por eles não terem noção das consequências de muitas coisas, eles acham que o fato de dizer que não fizeram não vai ter a consequência, uhum, né? Que é essa fase da adolescência, deles experimentarem isso tudo que eles receberam, né? Para entender como que eles vão viver nesse mundo hoje, né? Então, dos 7 aos 14 anos, por que que é tão importante, por que que é tão difícil essa adolescência, né? Porque eles estão entrando nesse lugar de tipo, né? Oi, eu quero, né, experimentar isso aqui. Não, não vai ter consequência, eu vou fazer, ninguém vai ficar sabendo, né? E isso, né, tem um limite, né, de saudável, né, onde as crianças vão experimentar algumas coisas, e tem um limite do não saudável, que é quando invade o espaço do outro, né? E aí que é o que eu acho que a gente precisa falar sobre, né, que você começou falando aí muito bem, que é quando a gente tem filhos ou quando a gente está convivendo hoje numa sociedade como ela está, a gente precisa se atualizar, a gente precisa estudar,
né? A gente precisa buscar informação para saber lidar com essas coisas, né? E aí no filme mostra isso também de uma maneira muito profunda da postura dos vizinhos, né? Da postura das pessoas que estão envolvidas no processo, né? E aí a gente, né, pode ir um pouquinho mais à frente da escola, né? Como essa escola estava lidando com esses adolescentes, como a escola aqui no Brasil foi agora revogado, né, a possibilidade de uso do celular na escola. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, você sabe como que é? Olha, aqui elas não podem usar durante a aula, por exemplo. Hum, O celular tem que ficar dentro do armário, né, que eles têm. É, e só aqui em casa só o meu sobrinho que tem o celular, né? Ele tem 14 uhum, anos e ele usa o celular praticamente só para comunicar com a gente, assim, quando a gente precisa, né? ah, sim. Vai para a escola, ele tem que deixar dentro do armário dele. Ele, se, Uhum, se os professores pegarem dentro da sala de aula, é retirado dele, devolvido no final da aula. Mas assim, eles não podem usar. Então tem uhum, que ficar dentro do armário o tempo inteiro que eles estão na escola. Ele só tira quando uhum, vai embora para casa. entendi. E, e a maioria dos lugares aqui que tem a ver com a escola, para eles, seja lá, vocês estão fazendo uma coisa, uma coisa Atividade? de arte, uma Uhum, atividade do lado de fora, tudo tem uhum, que. O celular autorizado. não é permitido durante as aulas. Então, isso Uhum, aqui já é assim, né? Mas que eu bom, não né? sei como é no Reino Unido, para te falar a verdade. Sim. Eu estou trazendo do Brasil. Eu estou trazendo do Brasil porque é o lugar, né, que a gente está vendo, como a gente está vendo, né, no sentido de do que está acontecendo. E aí, recentemente, eu tive uma reunião com algumas pessoas da escola, diretoria, pedagogia, e elas falando sobre isso, como que naquele lugar que elas tinham medo do que fosse acontecer, como ia acontecer, como que foi bom, como que não houve nenhuma dificuldade deles de adentrarem nisso, porque ficou mais saudável para eles, né? Então, assim, a gente entender que dentro do desenvolvimento, né, dentro do desenvolvimento da criança, dentro desse contexto escolar hoje, a gente consegue compreender essa questão do limite. Como que a criança e o adolescente, eles precisam do limite. E como na série mostra a dificuldade dos pais de colocarem esse limite, Uhum. né? Como que a gente vai trazer isso para os jovens, né? Na questão sistêmica, por exemplo, então a gente, né, trazendo já isso, os pais, o homem, né, o pai, ele é esse limite. E aí mostra exatamente dois pais, o policial, vou usar já trazendo aqui a história do policial, e o pai do Jamie, que são duas pessoas, né? O policial, por exemplo, ele fala na fala dele, né? Eu não queria ter filho, mas eu tive filho. E aí agora, quando meu filho quer alguma coisa, ele liga para mim, porque eu sou a parte fraca do relacionamento, porque eu deixo tudo. Pensando, por que que a gente deixa o filho fazer tudo, né? Porque é difícil para a gente lidar com a frustração do não, não pode, não vai fazer, né? Bancar isso aqui, educar isso aqui, principalmente, né? Dentro do histórico, igual do pai do Jamie, né? Que ele vem trazer. O meu pai me batia muito, meu pai isso, meu pai aquilo, eu não queria fazer isso com meu filho. Então, para ele não repetir com o filho, né, ele achava que fazer o que o filho queria ia colocar esse filho nesse lugar, né, de tudo jóia, vai dar tudo certo, né? Só que dentro, né, da histórico dele a gente vê, né, ele começa a fazer futebol, não dá conta, esse pai fica frustrado, né? Aí ele começa, né, a vivenciar, o pai começa a fazer muito sucesso no trabalho, né, e começa a se ausentar muitas horas de casa, mas começa a poder dar coisas materiais para o filho, né? E achava que estava tudo bem. A mãe achava que ele estava seguro dentro de casa, né, amigo? Ah, ele estava seguro dentro de casa, né? Então, hoje, né, o que está muito claro para a gente é que as crianças não estão seguras nas redes sociais, né? É onde é terra de ninguém, terra sem lei, né? Ah, hoje existe, como é que fala? Processos, né, judiciais, essa área, mas aí o estrago já está feito, né? E na história, a gente vê que é exatamente por aí o que acontece com eles, né? Conta um pouquinho dessa parte aí, que eles vão descobrindo ao longo da história. Então, uma coisa que eu
percebi que é uma temática entre os pais dessa história, que é o pai do Jamie, o policial, que é o pai Uhum, de um uhum, colega de escola do Jamie também, na verdade, uhum, que a uhum, gente pode até passar um pouco pro episódio que é o segundo episódio, que é dentro da escola, que é uhum, um episódio. A gente não imagina o que os professores passam, né? Assim, a gente tem uma ideia, mas a gente não imagina o que professores passam no dia a dia. Eu tenho amigos que uhum, são professores e as coisas que eles contam, e assim, de gente que trabalha com crianças de toda a idade, não é só adolescente, uhum. entendeu? É. Então tem questões existe questões nesse meio dentro da escola que o professor nota, principalmente se a criança começa a estudar na escola desde bem pequeno e aí cresce na mesma escola, esses professores notam isso, um certo comportamento já muito cedo, entendeu? Uhum, E hoje em dia, assim, existe uma diferença de quando eu estava na escola para como a escola é hoje. sim, Eu vejo a diferença assim, os professores tinham muito mais liberdade para conversar com os pais sobre um comportamento nosso sim, sim. que talvez seria preocupante do que eles têm hoje. Por quê? Uhum, Às vezes o pai fica muito defensivo, os pais ficam defensivos. Não, mas sim, meu filho é perfeito, meu filho é não sei o quê, entendeu? Mesmo sabendo dentro, no fundo, que realmente o filho tem essa tendência, aceitar que alguém de fora viu isso dentro no filho e contar para ele não é, entendeu? Então tem uma uhum, barreira, já começa por aí. sim, Então, esse sim, aspecto de que eles mostram dentro da escola, que a gente vê que é um caos. E era para ser um dia normal, né? Só que a polícia uhum, apareceu na escola para quê? Para investigar. Eles querem. uhum, E a questão, assim, eu fiquei pensando assim, por que que eles colocaram esses policiais tão dentro da escola, assim, sabe? Não é o tipo de coisa que eles chamam os pais para perguntar, essa criança vai ter que. uhum, Mas é porque. E isso foi uma coisa que eu pensei, que eu li depois, é porque numa questão de quando se trata de um caso de assassinato, né? uhum, De homicídio que eles precisam saber, quanto mais antes, quanto mais cedo você procura as provas, as uhum. memórias das pessoas são mais frescas, né? Menos Menos, alteradas elas estão, né? exato, menos alteradas, Aham, menos influenciadas por outras coisas. sim. Então, quanto mais cedo eles têm respostas para as perguntas que eles precisam, que eles querem, melhor para eles, né? Então, Uhum, aí começou. Então, eles chegam assim na manhã seguinte que a menina morreu. E já chega, né, qualquer polícia pra lá, polícia pra cá, e crianças, meninas, crianças agitadas. E um dos amigos, colegas do Jamie, que supostamente foi a pessoa que foi o garoto que deu a faca pro Jamie, uhum, que o Jamie acabou usando para cometer o assassinato, ele fica, né, nervoso. Ele falou assim: vocês vão achar essa faca e não sei o que lá. uhum, E eu vou entrar vou ter problema com a polícia. E eu uhum, achei interessante também, assim, o alarme de incêndio, no meio daquele caos, né? O alarme de incêndio, pá! E eu fiquei pensando assim, mas por que que a escola ia fazer um que eles chamam de teste, né? Uma não simulação? foi algum menino Não que, foi, né? exato. Aí eu fiquei pensando, por que que. Mas é o tipo da coisa, quando você assiste uma vez, você pensa uma coisa, você assiste de novo, É, de outro jeito. Aí é, isso foi coisa de um desses garotos. Por quê? Para sim, tirar a aquela. atenção. Exato, tira atenção. Você tá olhando aqui, mas agora você vai olhar para lá. O que que é o fogo? O que que Uhum, não sei o quê? Fogo é uhum, perigo. Então, todas as crianças sim, têm que sair da escola. Vai todo mundo pro pátio. E fazem a fila e mostra os professores tentando organizar todo mundo. E um monte de é, adolescente gritando e ninguém escuta professor nenhum. E aquele caos, né? Então, é nesse momento que tem até uma perseguição que um dos garotos fica naquele momento, que é o menino que deu a a faca fala. pro Jamie. Ele tenta correr, né? O policial quer conversar com ele, ele fica tão nervoso, ele sai correndo. E tem essa perseguição, né, na corrida dos dois, o policial correndo atrás dele. E ele falou, por que você tá correndo? Aí por que não sei o quê? Ou seja, ele não cometeu o crime, mas ele tá com medo. Sim, Ou seja, mostra a imaturidade porque é uma criança também.
E Uhum. é o que eu estava falando, né? Eles não têm noção da Uhum. consequência dos atos. Exato. E aí, quando ele viu que a polícia estava lá, ele começou a entender que algo sério tinha acontecido, mesmo que ele não tenha participado, né? Ele Aham. começou a entender que tinha algo muito maior acontecendo. Mesmo ele sabendo que uma pessoa, né, uma colega morreu, eles não tinham, é o que eu tô falando, eles não têm capacidade cognitiva, emocional de alcançar o que que aquilo Uhum. ali realmente foi. E aí é muito legal, né, a gente falar dessa escola, né, Érica, porque é algo que eu sempre converso muito com os pais, que eu vejo hoje, você falou essa questão também dos professores. O professor perdeu muito o poder que ele tinha, né, de educar, Uhum. né? Porque a família estava relegando muito à escola, né, esse poder. E aí, só que agora existe um melindre muito grande, né? Você não pode falar qualquer coisa, porque também vou te falar, enquanto psicóloga sistêmica de atendimento infantil, que eu fiz muito tempo, eu comecei a entender. As crianças, elas são resultado, e não é para culpabilizar nem responsabilizar, não, mas elas são resultado da nossa inconsciência sobre as nossas dificuldades. Então, tudo que eu carrego, né, o que a gente vai ver lá exatamente o que está acontecendo, tudo que eu carrego, tudo que eu tento minimizar dos meus traumas para o meu filho, muitas vezes eu faço de uma maneira descompensada, né? Descompassada, talvez também. Uhum. E é o que eu falo: a gente quer dar para os filhos aquilo que a gente acha que a gente não teve, mas os nossos filhos hoje, em 2025, precisam de coisas muito diferentes. Então, assim, eles não estão precisando de um tanto de coisa física, de um tanto de coisa material, eles estão precisando de presença, eles estão precisando de afeto, estão precisando de colo, estão precisando de voltar da escola e ter alguém que vai ajudar eles a elaborar esses sentimentos que eles vivenciam lá, que são tão conturbados, porque quando mostra a escola, né, eu acho que isso é muito importante, né, a gente pensar, os adolescentes, assim como os adultos, né, no uso da internet, que aí também a gente vai ver isso nesse episódio, né, eles começam a achar que eles podem falar o que eles querem, do jeito que eles querem, que isso não vai ferir, não vai magoar o outro, né? Sendo que eles se sentem feridos, magoados com várias posturas dos colegas, né? Então, ali naquele filme, falta um pouquinho, né, desse lugar em que os adolescentes compreendem essa necessidade de fraternidade, né, de amorosidade. E isso, né, Érica, é um valor que vem de casa, né? Que se a gente não conseguir nutrir isso dentro de casa, eu queria até falar de um livro que eu estou lendo muito legal, não sei se vocês conhecem, chama Experiência da Mesa. Não. É um livro que fala sobre a importância das pessoas fazerem refeições em família, porque ela fala isso, as pessoas chegam e elas precisam fazer pelo menos uma refeição em família para conversar, para reorganizar aquilo ali que aconteceu, porque às vezes acontece uma coisa num dia, no outro, não, depois as crianças estão achando aquilo normal. Né? Eu tenho crianças pequenas e às vezes, o coleguinha bateu, o coleguinha isso, o coleguinha aquilo, né? E a gente precisa conversar, precisa pontuar, e isso é desde cedo. E é outro ponto importante, né, Érica? As pessoas estão tão ainda no modo sobrevivência que, na maioria das famílias, ambos os pais estão correndo na sobrevivência. Então, quem está criando, então, esses filhos? É a escola, é a internet, é às vezes uma creche, às vezes uma babá, às vezes outros funcionários, né? E aí, onde que estão os valores dessa criança? Aí os pais passam o fim de semana com essas crianças, mas que muitas vezes, né, estão em atividades onde não há tempo para isso, né, para essa conversa, para essa reorganização interna, né? E aí o que eu tenho visto, principalmente, né, com esse seriado, né, eu vi um tanto de gente falando como se o problema fosse, né, um ou outro. Não, o problema é estrutural, é maior, né, é sistêmico. E a gente tem que pensar, né, como eles falaram lá, né, no final do episódio, né, no final da série, é todos os dias. Como eu posso ser um pai melhor, mas não é um pai melhor do que fulano, do que ciclano, do que o meu pai. É como eu posso ser o pai que o meu filho precisa, né? Você também trouxe um negócio muito legal na hora que a gente estava conversando, né? Por exemplo, que o pai queria que ele jogasse futebol. Ele não era bom no futebol. Ele não queria fazer futebol, né? Eu tenho um filho, né? Que o meu marido jogou futebol há muito tempo e o meu filho não gosta de futebol. Hoje ele quer fazer outro esporte. Então, assim, o quanto a gente respeita, o quanto a gente nutre isso.
E aí eu vou lá de novo na história do investigador, né, que também tem um filho nessa escola, e que ele desperta, né, para o estado em que a relação dele com o filho dele estava, quando isso acontece, quando ele chega na escola e que ele começa a ter noção do ambiente, né, aspas, adoecido, né, daquele ambiente de bullying, de falta de respeito, né, de falta de limite, né? E aí ele fala, não, tem alguma coisa errada. E aí o filho dele chama ele para conversar e fala para o pai dele, eu acho que vocês não estão entendendo o que está acontecendo. E aí, para mim, isso foi assim uma coisa assim muito legal, porque o filho dele veio trazer para ele, falando assim, vocês não estão vendo o que está acontecendo. Um tapa na cara, né? De tipo, olha, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. E aí, quando ele traz essa informação, é como se o investigador entendesse que o buraco era muito mais baixo, né? E que não foi algo, por exemplo, né, de uma maneira reativa ou sem motivo do Jamie, né? Foi uma cadeia de acontecimentos que levou a uma consequência desse tamanho. E né, eu acho importante dessa série é isso. Nenhum acontecimento, né, ele é baseado numa coisa só. São várias variantes, várias pessoas. E aí a gente percebe isso, né? A escola não tinha estrutura, né, no sentido desse acolhimento emocional. Mostra muito isso, né, quando aquela menina que também, né, perdeu a melhor amiga, né? Ela tá surtada, né, querendo bater na professora, né? Porque ela tá numa dor profunda. E a professora não sabe acolher a dor dela. E eu ia até comentar sobre ela, porque né, esse episódio da escola eu achei muito interessante como que eles mostraram a diferença entre certos tipos de como os pais lidam com os filhos. Alguns Sim. muito óbvios, como o policial e o filho dele. O outro foi essa menina, porque tem aquele Uhum. momento, eu agora não lembro o nome dela, mas Uhum. que ela era amiga da Katie, né? Da Da Kate. que Aham. morreu. E uma das professoras leva ela para uma sala vazia e elas conversam, que é uma coisa assim, eu, quando estava na escola, eu tinha professores que eram assim, que quando via que a gente estava de alguma forma perturbado com alguma coisa, queria conversar. Uhum. E essa professora sentou essa menina, elas estavam conversando, e aí a gente vê que o relacionamento dessa garota com a própria mãe é assim, a minha mãe trabalha muito, eu não quero preocupar minha É, mãe. Não conta pra minha é. mãe que eu fiz isso, não sei, porque tem um momento até que ela dá um soco no garoto, no Uhum. garoto da faca, né? Porque ela acha Uhum. que foi ele que cometeu o crime. Uhum. Ela, você, Uhum. mãe, ela já chegou acusando, dando um soco. É uma garota muito É, maior do que ele, né? Fisicamente maior, mais velha do que ele é. também. E ele é um menino, né? Mais magrinho, pequeno. Então, assim, até aquela cena dele, ela confrontando ele, né? E dando um soco, você vê como que a diferença, assim, de dentro da própria escola, a diferença entre eles não é tão grande, mas você vê como que a imponência do tamanho dela, e aí a gente mostra muita fragilidade do menino nesse Sim. sentido. E aí, quando ela Sim. fala, ela tá lá na escola falando com a professora, não, mas a minha mãe tá muito preocupada, minha mãe vai detestar que se ela ficar sabendo que eu briguei na escola, ela vai brigar comigo, que eu não quero dar trabalho para ela. Então tem até isso, tem aquela questão de os pais que trabalham tanto, os filhos se sentem culpados de ter que trazer algum problema. Sim. Culpados de ter que falar, mas eu tô com um problema, eu vou preocupar meu pai, minha mãe, que tá trabalhando, que tá cansado, não vou fazer isso. Meu pai vai ficar, às vezes a criança até tentou no passado trazer alguma Sim. questão para o pai, para a mãe, Sim. e não foi Sim. recebido bem porque o pai e a mãe Sim. estavam cansados, estava Sim. com a paciência estava no limite, e aí não escuta a criança, e aí o que acontece? A criança não tenta mais. E eu falo isso não como alguém que tem filho, que é uma pessoa, eu falo em lugar de filha. Uhum. Entendeu? Que às vezes a gente chega nesse momento que você fica, será que eu falo com minha mãe? Você fala, será que eu falo com meu pai sobre isso? Ai, mas eles são tão cansados. Ah, mas... Sabe? E a gente fica, e quando a gente é Uhum. criança, quando você é adolescente, isso é muito maior, porque a gente não tem as ferramentas que a gente precisa para saber distinguir, não, mas meus pais precisam saber disso. Não, mas não sei, sabe? Eu não sei É, se eu vou fazer isso sozinha. A gente acha que a gente dá conta de tudo.
porque adolescente pensa que é invencível, né? Sim, sim, Então, sim. eu achei essa diferença entre eles muito gritante, assim, berrante até. E o pai do policial, que quando. E é uma coisa tão evidente, assim, no início, ele tá confuso, porque o próprio filho tá lá e ele tá conversando com o filho, mas ele não tá escutando o que o filho tá falando. É. Ele não tá lendo Uhum. o que, A sabe? profundidade, né? O filho está mostrando, não só em palavras, mas assim, o comportamento dele físico está mostrando um incômodo tão grande e Sim. ele não está Uhum. conseguindo ver, ou seja, eles estão separados nesse momento, ele não está prestando atenção e mostra que aquilo não é de hoje, é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Que aos poucos eles chegaram ao ponto que está hoje, que ele não sabe ler o filho, não sabe ler o rosto de um filho quando o filho quer falar alguma coisa, mas não sabe como falar. E o menino Uhum. até assim, uma coragem enorme, porque ele soube colocar em palavras, porque ele falou com o pai dele uma frase que eu acho que foi assim, tipo, como se fosse um apito, né, no ouvido dele. Ele falou: "Você tá me ouvindo agora? Tipo assim, vocês não estão Uhum. prestando atenção, como você disse. Uhum. Vocês estão olhando Uhum. no lugar errado." E aí ele vai tentar Uhum. explicar para o pai dele o que acontece na internet, como que as pessoas lidam, como que Uhum. existe o bullying entre meninos e meninas, entre meninos e Uhum. meninos, entre meninas e meninas, entre adultos e crianças, entre Uhum. crianças e adultos. Existe. Caramba, quatro, porque a internet é como você falou, é terra sem lei. Uhum. Entendeu? Então, ele tenta. E o interessante, uma outra coisa também que acontece aqui em casa, às vezes, eu tô falando de uma linguagem que. Eu tenho 47 anos, entendeu? Mas eu passo muito tempo olhando as coisas, eu vejo muito filme, eu olho muita internet, a gente acaba aprendendo linguagem que a Uhum. geração nova está usando. E Uhum. aí eu fui conversar, às vezes conversando aqui em casa, eu vou falar uma coisa, e o meu sobrinho fala assim: "Como é que você sabe isso?" Eu falei: "Eu não nasci no ontem, querido." Mas a própria mãe, lá, que a minha irmã fica assim: "Eu nunca ouvi falar isso não." E eu explico pra ela, ou explico pra minha mãe. Por quê? Porque elas estão assim, tem coisa que elas não olham. O conteúdo Não se que eu atualizam, recebo né? o conteúdo que eu recebo, que eu vejo, que eu procuro, é diferente do que Uhum. elas procuram. Sim. Sim. Entendeu? E é Então, isso que a assim. gente está falando, né, Eriquinha, que é tão importante. Por isso que é importante a gente se atualizar, quando eu falei de estudar, é Uhum. disso, né? De entender o que está acontecendo, o que que é importante. Um dia o meu filho falou de uma blogueira. Ele falou: "Você conhece fulano?" Eu falei: "Não, quem que é?" Aí ele foi me contando, me contando, me contando, e chegou num caso que ele queria me contar. Falei assim: "O que que isso mudou sua vida?" Ele: "Nada, mas é engraçado, né?" Aí eu falei: "É, engraçado." Mas aí eu fiquei prestando atenção. Uhum. Onde ele queria chegar? Será que ele queria atenção? Será que ele queria me contar uma coisa engraçada? E é isso, né, que aí eu aproveito para conversar com ele, falo: "Nossa, é legal quando você me conta uma coisa que eu não sei, que aí eu aprendo." Aí eu fui num lugar e vi o negócio que a tal blogueira falava e tal. Falei: "Nossa, eu vi o negócio que você falou." Ele falou: "E aí, é legal?" Eu falei: "Ah, não achei não." Ele falou: "Então eu quero lá conhecer." Então, tipo assim, a gente, precisa também, né, Erika, querer fazer parte do mundo deles, porque o nosso mundo nos consome, Uhum. né, igual você falou, a gente trabalha, né, eu, por exemplo, lido com problema. Então tem dia que eu tô cansada. Ontem à noite foi um dia que ele falou: "Mãe, eu queria conversar, tipo, 10 horas da noite." Eu falei: "Não, porque nós já estamos atrasados, 9h30, que é esse horário de dormir, já são 10 horas, amanhã você me conta tudo." Amanhã ele queria tocar uma flauta 10 horas da noite. Eu falei: "Suas irmãs já estão dormindo, então amanhã a gente faz isso." Mas eu já senti isso às vezes, de à noite estar cansada e falar: "Vamos conversar amanhã", e aí eu durmo com dor no coração, falo: "Nossa, devia ter escutado o que eu tinha que falar, né." Aí no outro dia eu vou perguntar e falar: "Ah, já nem lembro mais o que que era." Então, tipo assim, às vezes a gente ainda faz isso, né, e eu acho que é muito desse lugar, de um cansaço, que eu falei para você antes. Esses lugares que a gente ocupa, né, gente, de ser pai e mãe, ele é um lugar muito divino, né. E é outra coisa que eu sinto que as pessoas se desconectaram muito, né, porque a mulher, né, ela também nessa sobrecarga, né, que recai sobre ela, tantas mães solteiras, né, divorciadas, enfim, né, tem que manter os filhos financeiramente, tudo e tudo mais. Que que sobra para essa mãe, né, poder transbordar para esses filhos, Uhum. né? O quanto esse pai se faz presente na vida desses filhos. E nessa história, o que eu achei muito legal é porque estruturalmente,
era uma família estruturada, eram pais Exato. presentes, eram pais que trabalhavam, nã-nã-nã. Mas aí você percebe que é sobre isso, né, Érica. Essa questão também da gente dizer uma família normal, o que que é uma família normal? Todas as famílias têm dificuldades, todas as famílias têm problemas, todos nós carregamos traumas, e é isso que a gente tem que entender, isso é o normal. Todos nós vamos ter dificuldades, todos nós vamos passar momentos. Eu estou passando um momento de uma conhecida que o filho se envolveu com drogas, se envolveu, com tráfico e foi preso, enfim, já aconteceram várias coisas na família. É algo que está muito além do julgamento. Né, que aí também é outra coisa que eu percebi, no filme, né, como os vizinhos julgam. Então, assim, é muito fácil a gente sentar e falar assim: "Ah, fulano, né, não foi bom pai, fulana não foi boa mãe", né, tá muito além disso, porque como eu falei, as variáveis são muito grandes. Mas o que eu sinto que mais acontece é esse amor fora de ordem. Se eu não estou em ordem dentro de mim, como que eu vou educar um filho? E esses filhos, né, eles vêm para ensinar isso pra gente, né, essas dores que eles trazem pra gente, esses incômodos, são desses lugares, né, que a gente muitas vezes quer esquecer, que a gente não quer olhar, que a gente não quer curar. E aí os nossos filhos vão repetir isso. Então, quando ele falou que o pai dele era muito agressivo, o avô dele também deve ter sido muito agressivo com o pai, né, deve ter chegado a causar alguma morte, enfim, né. Eu que atendo muitas pessoas, eu tive uma família que eu atendi que o avô tinha matado vários dos filhos espancado. E aí, essa menina que eu atendi, ela era neta desse avô, que tinha causado a morte de vários filhos, e o filho dela estava sintomatizando na escola muita questão de agressividade física. E aí, quando a gente foi olhar para isso, né, e entender que aquela criança, ela estava sintomatizando algo sistêmico, né, que vinha sendo meio que escondido na família, né, que as pessoas não falavam, que não se tratava, uma hora um dos filhos sintomatiza, uma hora uma geração sintomatiza. Então, quando a gente também começa a entender isso, né, é muito mais leve para a gente compreender que aquela criança está a serviço do sistema, né, que o Jamie, ele não é o culpado de uma questão isolada, né, ele é resultado de uma questão muito maior que né, na nossa sociedade há quanto tempo, né, é preciso que se trate essas questões das emoções, principalmente dos homens, né, desse espaço de fala, né, desse espaço de poder, né, criar esse vínculo com os homens, né, igual o filho com o pai, né, é uma coisa que hoje, né, sendo mãe e tendo um marido, é algo que a gente conversa muito, né, o pai nutrir afeto com esse filho, né, porque mostra, né, o quanto o pai do Jamie tinha esse afeto com ele, tinha essa conexão, mas por não saber lidar com as próprias dores, esse pai também não conseguia acessar as dores do filho. E eu vejo isso, né, você falou aí, né, esse lugar de filha. A gente percebe o quanto que para as nossas mães, né, existiram dores, existiram questões que para elas não foi possível, mas para a gente em 2025 já é, Uhum. né. Eu falo hoje que eu tenho filho, para eles também já é. Né, agora, se a gente também quiser ficar lidando como todas as pessoas já lidaram, a gente vai ter os mesmos efeitos. E é o que está acontecendo agora, né. Antigamente já aconteciam coisas assim, e agora estão acontecendo de outras formas, porque hoje existem outros meios para que isso aconteça, né. Exato. Quando você falou sobre o problema, dessa série não ser só a criança passar aquele tempo todo na internet, né, que não é só Uhum. porque e eu assim, né, eu assisti essa série, aí eu saí procurando tudo que estavam falando sobre ela, fui ler, aí achei entrevista com o pai que é o O Steve, diretor? o Uhum, o que criou a série. E ele estava uhum, dizendo assim, e foi muito interessante como que ele de uma maneira eu não sei se ele tá ciente disso, mas a maneira como ele escreveu essa série é muito mais foi muito mais para o lado psicológico do que só de contar uma história. sim, sim. E eu acho que para você escrever uma história como essa, você tem que estar muito em contato com você mesmo nesse sentido, entendeu? Sim. E esse ator, ele falando que ele falou assim: "Olha,
Na série eles mencionam o nome do Andrew Tate, que é um nome conhecido no mundo inteiro, né? Porque aqui falam muito sobre ele, principalmente, pela retórica, com as coisas que ele fala. Então, eu perguntaram para ele assim, mas isso aqui fala como que o problema é esse Andrew Tate? Eu falou, não, em momento nenhum a gente falou que o problema é ele. Nós Uhum. falamos que ele é uma parte de Sim. um problema muito maior. Ele é parte de uma estrutura que está completamente fora do controle, Adoecida, né? adoecida. E assim, ele é um parte de um grupo de muitas outras pessoas que falam o mesmo que ele fala. Ele não está sozinho nessa fala dele. Tem muita gente que concorda com ele. Então, assim, mais e mais a gente vê, principalmente se você passa um pouco de tempo na internet, você vai no comentário, nas sessões de comentário de um vídeo, por exemplo, de uma mulher. Outro dia eu vi isso, outro dia. Uma mulher que o Instagram dela era só fazendo comida. Ela faz comida, ela mostra estilo de roupa e tudo. Os comentários eram completamente. Era uma coisa fora do comum. A gente não acredita. Se eu não estivesse vendo com meus olhos, eu não acreditava. Então, assim, existe. Tá tudo aí. Uhum. E a gente, Uhum. como adulto, às vezes a gente sabe lidar com aquilo, às vezes até não sabe. Sim. Entendeu? Agora, uma criança, se pra gente adulto já é difícil, imagina pra criança. Então, assim, o Stephen Graham, que é o pai do Jamie, falou assim: olha, esse problema não é só a questão da criança ficar na internet. Você falou aí, é um sistema da estrutura de vida de hoje. Os pais que precisam trabalhar muito para conseguir manter a vida, para Sim. conseguir manter uma casa, para conseguir comprar comida, para conseguir esse tipo de coisa. Tem gente que tem 3, 4 trabalhos diferentes. Uma Sim. carga horária que trabalha 7 dias na semana. Sim. A família nenhuma suporta, aguenta isso. Uma hora, alguma coisa cede. Então, assim, ele estava explicando que o problema não é só a internet, o que está na internet, o conteúdo. É os pais não terem tempo com os filhos, porque então tem que trabalhar muito. Então, se vamos supor que o pai do Jamie ganhasse o suficiente para trabalhar 4 dias na semana Uhum. só. Uhum. 3 dias ele tá tranquilo em casa, ele pode passar Sim. tempo com os filhos, ele leva o filho, ele conheceria melhor o Jamie, talvez. Meu filho, você não Sim. gosta de jogar futebol? Você quer fazer o quê? Eu gosto de Sim. desenhar, vamos colocar na aula de arte. E a criança É. começa a desenhar. Então, assim, às vezes, falta, do jeito que o mundo está estruturado, falta isso, falta a própria comunidade que a gente vive, você ajudar as pessoas a ter mais tempo com a própria família. Então, esse é um ponto que eu queria falar. O Uhum. que eu percebo, Érica, é que a série, ela traz isso que a gente vem vivendo, que é muitas vezes sugestionado, né, pelo social, que é ter, né, que você ter isso ou ter aquilo vai te fazer uma pessoa feliz, né, que você ter um corpo assim, um cabelo assim, enfim, né, ter coisas materiais, né, ter um telefone X, Y, Z, e que é o que eu venho pensando muito, né, e questionando muito, porque a gente também tem que começar a entender, né, a infância, ela passa muito rápido. Então, quando a gente opta, né, por educar os filhos, de ter um dos pais presentes, a gente sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Então, eu conheço muitas pessoas que acham que o legal é você dar uma viagem para a Disney para seus filhos por ano. Mas a que custo isso? Ao custo de elas não terem você durante o ano inteiro, só na viagem que elas vão te ter, porque o resto do tempo você está trabalhando, né? Então, assim, isso é algo que quando a gente começa a questionar como tudo tem funcionado, a gente, é o que eu falei, a gente começa a perceber quem eu estou escolhendo ser, né? E qual o exemplo que eu estou dando para o meu filho. Porque é isso, muitas vezes a gente está buscando coisas para compensar o que aconteceu lá atrás, que eu ainda não entendi, que eu ainda não me curei, que eu ainda não resolvi dentro de mim. E aí continua essa disfuncionalidade. Então, hoje, né, assim, andar na contramão da sociedade, dessa coisa do ter, né, de todo mundo ter tudo, enfim, né, é possível ter vida simples, cheia de amor. É possível também ter prosperidade, abundância, né, e dinheiro e uma vida farta e ter tempo com seus filhos, né? Só que tudo isso é construção. E se eu não sei como eu estou vivendo, o que que eu quero
eu vou viver de qualquer jeito, do jeito que todo mundo em volta está vivendo, que é o que eu falo muito, né? O American Way of Life, né? É isso, você está se comparando o tempo todo com o outro, né? O meu vizinho tem um carro tal, tem que ter. A grama do vizinho, né? Que a gente brinca, né? A grama Sempre do mais vizinho, verde, né? É. sempre mais verde. Então, assim, hoje eu falo muito assim, igual quando a gente fala, né? Todo mundo que você fala assim, quantos filhos você tem? E eu falo que eu tenho três. Como é que você dá conta? As pessoas não dão conta de ter um filho, Érica. Por quê? Porque demanda isso. Demanda abrir mão de coisas que são muito superficiais. Demanda eu colocar minha energia numa coisa que vai ter retorno, mas que vai me exigir demais, né? Mas Uhum, é isso. Esse lugar, como eu falei anteriormente, é um lugar divino, né? E é uma escolha. Então, se você tem um filho, ah, mas eu não escolhi, eu engravidei. Mas se você receber um filho, agora a uhum, responsabilidade é sua. Ah, porque o pai foi embora. Ok, se você ficou, faça o que você dá conta. Mas uhum, pensa nisso todo dia. Né? Como tornar a vida de uma criança, de um adolescente, um pouquinho mais leve? Né? Quantas coisas bonitas a gente tem, né, na natureza, de arte, uhum. né? O que que a gente está proporcionando, né, para essas crianças? Exato. É, se você não se importa, eu queria mudar, passar adiante para o Vai, episódio 3, vai. que chegou um momento que até que, quando a gente começa mais a falar da causa, né, que foi a avaliação, o terceiro episódio fala da avaliação psicológica do Jamie, né, que Nossa. Uhum, a psicóloga forense como é o nome dela? Brioni, o nome dela. E um episódio absurdamente maravilhoso. Por quê? Primeiro porque os dois são atores impecáveis, né? Eles colocaram uhum, aquilo ali. E se a gente pensar o seguinte, isso é uma coisa mais fora do que a gente tá falando aqui, mas assim, essa série, todos os episódios foram gravados em um take só. sim, sim, E eu acho que isso ajudou muito a você manter aquela tensão. A tensão durante a série toda é uma coisa difícil, sabe? Eu te sim. mandei o vídeo, né? Quando você assiste, o tanto que você tem que estruturar para que aquilo aconteça num take só é muita coisa. Então, assim, essa cena sendo numa sala fechada, dois atores, e aquela intensidade, um dos atores sendo uma criança, né, para falar, porque o Jamie também é da mesma idade do personagem, né? Uma criança. Uhum, E chega um momento que eu achei interessante, assim, tem muito simbolismo, né, que o escritor da série colocou na série inteira. E uma das coisas que eu achei interessante é quando ela entra na sala de interrogação, né, de avaliação, não interrogação, de avaliação. E ela senta, ela tá na mesa, ela leva um copo com chocolate. chocolate quente e um sanduíche de pickles, né, de picles. É Uhum, picles e alguma outra coisa lá. E eu achei interessante como que o contraste é uma coisa muito de psicóloga. Ela chegou lá, pá, com as duas coisas na mesa, uma coisa super doce e deliciosa, a parte uhum, doce da vida, que é uma coisa que o Jamie adora, que é chocolate quente. uhum, O outro era o sanduíche, que era metade do sanduíche que ela disse que comeu, que deixou para ele uhum, a outra metade, mas era uhum. um sanduíche de algo, de um ingrediente que ele não gosta, que é o picles. E aí, a gente vê como que ela entrou lá já preparada para saber como ele reage a ela sendo a mulher conversando com ele. E a gente vê que ele vai, né? Ele fica para cima e para baixo o tempo inteiro. Ele vai, a montanha russa. Uma hora ele tá lá em cima, outra hora ele tá embaixo. Uhum. E como que ele, assim, a primeira, é assim que ela entra, a primeira, o primeiro impulso dele é de fazer com que ela goste dele. Tipo assim, não sei o que, aí eles Uhum. começam. Aí, à Uhum. medida que ela vai perguntando, fazendo as perguntas, principalmente quando ela pergunta sobre o pai, né? E o seu pai? E o seu pai? Porque Uhum. ela tá querendo saber, Uhum. né? Tanto que nesse momento eu fiquei com medo assim, meu Deus, e se esse pai fez alguma coisa com esse menino? Eu já fiquei assim com medo de ser alguma coisa a mais. E eu acho que Eu todo também mundo, fiquei. de uma maneira ou de outra, ficou pensando assim, vai sair alguma coisa desse pai. E não é possível que Uhum. esse homem até agora, coitado desse homem, não é possível que ele fez alguma coisa. E a gente vê que na verdade não foi isso, né? Que às vezes os pais, com melhores as intenções, dando tudo que eles souberam dar, alguma coisa dá errado.
Uhum, E, e a parte mais, a realização mais triste que eu tive desse episódio foi isso, que os uhum, pais do Jamie são muito amáveis com ele, que eles, como uhum, você sempre diz, eles deram o que eles souberam dar, eles uhum, agiram como eles sabiam agir naquele momento. uhum, uhum, E o resultado foi aquilo, mas assim, ele, o momento que ele fala do pai, né, que ele fala: "Ah, meu pai foi", é quando ele revela que o pai tem vergonha dele. Ele falou: "Eu sei que meu pai tem vergonha de mim. Meu pai me leva para o jogo de futebol e quando eu faço alguma coisa errada, ele nem olha, ele olha para o outro lado, ele se uhum, esconde de mim". Ou seja, ele uhum. vê que o pai tá com vergonha dele não saber jogar futebol direito. Sim, Por que que ele não sim. joga futebol direito? É uma coisa que ele não gosta. Aí o que acontece? Você vê que o pai claramente não conhece o filho em certas partes. Ou não tenho interesse, eu não tive interesse de falar assim: "Meu filho, o que que você gosta de fazer?". Queria que ele fizesse o que o pai gosta de fazer. Eu Isso que eu gosto ia de falar. futebol, Então, o deixa meu eu filho pontuar vai isso aí. gostar. Sim. É, os filhos, muitas vezes, eles ficam nesse lugar de querer agradar os pais, e isso não é sustentável. Então, chega uma hora em que eles não dão conta de sustentar esse lugar. Então, eu vou ser um filho legal, eu vou fazer o que meu pai espera, nananã. Só que é isso, chega numa hora que não fica sustentável. Por isso que o Jane também, ele surtou. Porque ele estava vivendo num lugar que não faz sentido. Uhum. E isso é muito importante que você está falando. Por a gente não conhecer os nossos filhos, muitas vezes a gente espera, a gente, né? Eu tenho um filho de 6 anos. Ela fala assim: mamãe, fulano falou que eu sou feia. Eu sou feia? E aí é isso, né? Um adolescente, ele também ainda tem essa dúvida. Então, se eu fiz uma coisa errada, eu olho para o meu pai, eu estou esperando ele me dizer: tá tudo certo, tá tudo bem, você tentou. Então, nossa, que burro, né? Então, assim, é nesse lugar, né, que a criança, a gente para criança, a gente é tudo, né? E quando vira adolescente, a gente tem a sensação, né, de que eles não querem a gente mais, de que eles querem o espaço deles, mas eles continuam, eles precisam saber que a gente está ali, a gente precisa continuar ali, mesmo que seja muito difícil, a olhar para eles, né, a dizer, nós estamos aqui porque você precisar, né, você acha que isso aí tá legal? Porque é esse também o ponto, né, Érica? Ajudar eles a desenvolver esse critério interno, né, de crítica interna, né, é algo que é muito difícil quando a gente não tem também, né? E o pai não sabia lidar, ele falava: "Nossa, eu vi os pais todos lá, né, meu filho fazia um negócio errado que atrapalhava o time inteiro, eu queria enfiar minha cabeça no buraco", né. Sim. Você E acha aí que como filha disse você acha que de uma maneira porque eu pensei muito nisso, sabe, a gente sempre quer ser aceito de uma forma ou de outra, dentro da própria família, dentro da sociedade que a gente uhum, vive, entre os colegas. uhum, Jamie estava querendo o quê? Aquele momento que ele estava fazendo o que o pai queria que ele fizesse, ele queria a aceitação do pai. O sim, pai, de uma maneira ou de outra, queria o quê? A aceitação da sociedade dele como sendo um pai bom. "Olha, meu filho é uhum, isso, meu filho é maravilhoso, meu uhum, filho sabe jogar futebol". E naquele momento ele não uhum, sabia lidar quando os pais estavam rindo do filho sim, dele, né. sim, Então, tem uma parte que eu achei interessante, que o pai do Jamie, depois no último capítulo, o pai dele fala assim: "Ah, meu pai era assim, assim, assado, meu pai era muito ruim, meu pai não sei o que uhum, lá". E uhum, você vê que, às vezes, a gente querendo fazer o certo, você vai para o extremo do que você recebeu quando criança, que foi uhum, essa questão do pai do Jamie: "Não, meu filho vai ter tudo", então acaba fica criança é, mimada num sentido, assim, nunca vai ser você vai chamar atenção. frustrada, né. Exato, você não vai colocar essa criança se a criança está fazendo alguma coisa errada, você precisa falar com ela, ela precisa saber que aquilo está errado. Porque às vezes o menino está fazendo coisa que para ele faz sentido, mas pra gente não pode fazer isso, está E errado. até a punição, né, porque Exato. ele fala, como se ele nunca quisesse punir o filho, porque até nisso, né, se o menino não tá indo bem no futebol e tal, ó, velho, se você não quiser jogar, né, a gente, né, fala com os meninos, se você não quer fazer futebol, né, vou investir meu dinheiro em outra coisa, né, a gente não é uma punição no sentido assim, existe uma consequência, Uhum, né, a pessoa não quer ir fazer aula, mas você vai querer semana que vem, é só hoje que você tá cansado, então tudo bem, mas assim, a gente ensinar para eles essa consequência, né, uhum, porque o que eu vejo é isso, que é o que eu tô falando. Quando a gente não sabe os nossos buraquinhos, as nossas dores, a gente espera que os nossos filhos também preencham. E isso é muito pesado para os nossos filhos.
para mim, assim, da série do Jamie, vem muito isso, porque quando você vê também, o pai dele, ele tinha uma raiva contida, porque, né, no último episódio, quando mostra que era aniversário dele e tudo que Uhum, aconteceu, né, ele tinha uma raiva contida e a família, que é um ponto que eu achei muito interessante, a família sabia que esse pai de vez em quando explodia. E a mãe lidava com ele pisando em ovos. Então hum, também, né, existia ali já uma questão dinâmica, né, sistêmica entre os pais, né, que essa criança também entendeu que ela não podia expressar os sentimentos dela. E aí, no final, quando ele tem aquelas explosões e tal, e a mãe fala com a filha, tipo assim, né, vamos ficar na nossa para não ter mais nada, né? E dar o tempo para o seu pai. Ok, isso é o jeito que eles davam conta de lidar com isso. Mas o pai também não sabia lidar com as dores dele. E isso fica muito claro no último episódio, que é o aniversário dele, né? Que aí ele está tentando fazer de tudo para se sentir feliz, para se sentir, né, continuar a vida, né? Mas aí a sociedade está esfregando na cara dele que ele não foi um bom pai, né? Que o filho dele é um assassino. Enfim, né? Tá trazendo para ele aquelas dores dele toda que até então, né, ele está tentando lidar do jeito que pode, mas ele não está dando conta também, né? E aí ele fala, tô indo na psicóloga, né? Aí a esposa fala, a psicóloga falou para você fazer assim, fazer assado. E isso é muito legal, né? Só para voltar no ponto da psicóloga com o Jamie, é muito interessante a gente perceber isso, né? Como também, para cada um, essa questão terapêutica, né? Ela vai chegar de uma forma, ela vai funcionar mais com um, mais com o outro, porque depende muito também dessa disponibilidade interna, né? E eles, por exemplo, os pais tiveram que ir fazer a terapia para dar conta de lidar com o que aconteceu, não foi um desejo genuíno deles de fazerem isso anteriormente, né? uhum, E aí, quando acontece com o Jamie, eu queria contar isso aqui, eu vivenciei uma situação parecida quando eu estava na faculdade, que eu fazia atendimento numa escola que atendia pessoas especiais, e eu atendia um homem de 35 anos, que ele era esquizofrênico, e ele tinha raiva das mulheres. E aí, quando eu comecei a atendê-lo, em um certo dia, eu tive a sensação que ele ia me agredir, igual lá aconteceu com o Jamie, dele bater na mesa, dele ficar em pé, e eu estava sentada, né? Eu me recuei, e quando aconteceu aquilo ali, eu voltei nessa situação, né, que eu passei. E é muito interessante também a gente perceber como que isso da agressividade, da raiva, como que é difícil para a gente lidar com isso, né? Quando o outro expressa, quando o outro se coloca, né? Esse meu cliente, por exemplo, todas as vezes que eu atendi ele, saía de lá passando mal, porque era tão intenso para mim que eu senti toda a intensidade, né, para aquela psicóloga ali, quando ela tá passando por aquilo ali tudo com ele, né? Ela teve muita fibra, mas é muito difícil você olhar para uma criança de 13 anos, né? Buscar compreendê-la e compreender, né? Que ela realmente fez aquilo, né? Então, a gente ainda tem que lidar com essa aceitação das coisas como elas são, né? Sendo que a gente deseja que fosse tudo diferente, né? Então, eu acho aquele ponto ali da série, para mim, enquanto psicóloga, né? Eu falei, foi um presente, porque as pessoas não sabem o que que a gente passa nas sessões, às vezes, né? E como que também, lá, ela falou isso muito legal. Como que ele teve dificuldade de aceitá-la? Como que o policial que a recebeu teve dificuldade de aceitá-la, né? E aí é o que a gente estava falando do estrutural. Muitas vezes essa coisa do olhar para o feminino, do olhar para o masculino, ele está tão adoecido, tão distorcido, né? Que isso aqui que a criança está vivendo é só um resultado de tudo, né? E ela vivenciou isso com ele, né? Que ele agrediu ela, né? Chamou ela de patricinha, né? De tipo, você é bonita, você não sabe o que que eu passei. exato. Eu queria, uma coisa que eu pensei aqui, enquanto a gente estava falando do comportamento dele com ela e do pai, da Hum, agressividade dele e do pai. Você você deve ter reparado isso também. Como que o Jamie, naquele episódio da avaliação, quando ele tinha os momentos que ele estava agressivo, jogou a cadeira para o lado, uhum, mas assim, uma uhum, agressividade digna de um homem adulto, uhum, né, é uma agressividade, assim, que
eu não tava, a gente chega, você para a respiração de tão intenso Sim. que era. E aí eu fiquei pensando, naquele momento, depois que a gente, né, no episódio 4 você fica sabendo que o pai, quando você percebeu também isso, como que a mãe, ela pisa em ovos, ela lá, não, meu amor, não sei Uhum. o quê. E ele com aquela doçura, porque ele não parece o tipo de cara que vai. A gente só sabe, até então a gente só tinha ouvido falar, porque o Jamie fala Uhum. no episódio da avaliação, ele fala assim: meu pai uma vez ficou tão nervoso que ele quebrou o shed, que é o lugar onde eles colocam ferramentas, né? Um monte de coisa Uhum. aqui. Eles têm é uma coisa fora de casa, tipo uma Uhum. casinha. Que é uma coisa assim, forte, estruturada, grande. E ele falou assim: ele quebrou um shed todinho. E eu falei, gente, imagina a, a raiva que esse homem deve ter sentido para quebrar um shed todo. Eu fiquei pensando assim: é muita coisa guardada. Então a gente até Uhum. então a gente só sabia por falar para as outras pessoas falando como que Uhum. ele tinha essa tendência. E aí depois, no quarto episódio, a gente vê como ele, né, isso acontece mesmo, ele sai do sério. Então, o Jamie, naquele momento lá da avaliação, várias vezes, quando ele tem esses momentos, né, de Fortes, raiva né? dele, ele tá espelhando o pai, porque ele tá. E ele voltava, era uma coisa assim, tão noite e dia, que ele tinha aqueles momentos, né, de raiva, jogava ele, daí a pouco ele tava pegando a cadeira, ela pegava a cadeira, colocava e ele tava, não, tudo bem, não sei o quê. Como se nada tivesse acontecido. E a gente vê que aquilo ali, ele observou o pai dele, ele tá fazendo igualzinho, é aquela, né, Aquele padrão. espelhagem. Uhum. Então, Exatamente. o momento dele falar, a diferença é que até no quarto episódio, quando eles estão lá dirigindo, aquela coisa toda, e ele conta as histórias de colégio, né, quando ele conheceu a mãe, É. e tudo, que ele fala assim, como que ele teve um momento, um episódio na infância dele, na infância, adolescência dele, que ele fizeram piada dele, alguma Se coisa. machucou, ele sangrou É, ele porque se. ele caiu. Isso, uma coisa assim. E aí fizeram piada, ele falou assim: o resto do ano letivo eu fiquei conhecido como não sei o quê. E fizeram Aham. piada, ninguém deixava ele esquecer como que foi, como é que ele passou vergonha. Só que Uhum. ele não levou aquilo pra mal. Ele falou assim: ah, eu sei É, levar aquilo. Ele levou aquilo na leveza. Ele, pra ele era é, engraçado, entendeu? é. Já o filho é o oposto. O filho não sabe lidar com rejeição, principalmente das Hum, mulheres. O filho não sabe hum, lidar com frustração quando vem das hum. mulheres, principalmente. Então, aquele momento da avaliação, que ele pergunta pra ela: Você acha que eu sou feio? Eu sou feio? Você É. da sua filha? Eu lembrei na hora. Eu falei assim: ele tem esse momento. Várias vezes ele pergunta pra ela: Uhum. Porque você é bonita. Ele tira, ele começa consigo mesmo, depois ele muda pra ela. É, Mas é. você é bonito, você acha que você é bonito? Então ele começa assim, Aham. aquele ataque, tipo assim, É, se eu me acho assim, se eu não consigo me ver como uma pessoa bonita, você também não vai se ver como uma pessoa bonita. Então aquela coisa fica, né, e é aquele monte de ataque, e ela aquela cara dela assim de, né, simplesmente escutando o que tá vindo dele, e a gente vê como que há uma frustração enorme, e eu não sei. Talvez você saiba me explicar, mas assim, até quando, até que ponto essa uhum, frustração que ele tem com as mulheres uhum, vem o próprio relacionamento com a mãe, com a irmã, com as partes femininas da família dele, e que uhum, parte aquilo vem de adolescência, de gostar de meninas, mas as meninas não dão atenção pra ele, aí ele vai na internet, escuta toda aquela história de que as mulheres não uhum, prestam, a mulher não sei o que lá, não sei o que lá, e ele vem com aquilo. Tanto que ele conta a história de como ele teve coragem de conversar com a menina, né, com a com Kate. ela, né? Ele falou com É. ela assim, ele quis chamar ela para sair, para fazer alguma coisa. E o momento que ele escolheu para fazer isso foi um Ela momento que tava já fragilizada, né? estava fragilizado. Por quê? Porque outros alunos da escola tinham Posto soltado, ela, né? mandado para postaram fotos dela nua. Então ele achou assim, agora que ela tá com a guarda dela bem baixa, que ninguém vai querer Uhum, essa mulher porque ela está usada de alguma forma, uhum, que o uhum, corpo dela foi exposto, ninguém vai querer uma uhum, mulher assim. Eu vou atrás dela porque se ela não tá se achando muita coisa, ela vai querer alguma coisa comigo, porque eu não sou lá essas coisas. Então ele achou uhum, assim, a gente tá no mesmo nível. Então ele foi lá
pediu ela para sair, alguma coisa, ela falou assim: "Eu não tô tão desesperada assim", ou seja, Uhum. ainda naquele instante, ela conseguiu fazer algo para Vizinhar ele, né? brilhar o garoto. Então, assim, o problema não é só o que eles vê na internet, não, o problema não é ele É. como ele se sente, o problema em casa, mas também tem a outra parte dessa equação que é a menina. O que que Como tinha as na vida pessoas, dessa como as garota. crianças estão se tratando, né? Exato, porque ela era 1 ou 2 anos mais velha que ele, mas assim, o que que passa na vida dessa menina que ela precisa tratar ele desse jeito? Por que que ela falava essas coisas pra ele? Não existe necessidade nenhuma. Então, assim, não é justificativo de por que ele fez o que fez com ela, mas ao mesmo tempo, assim, existem as coisas que levaram a esse ponto, entendeu? A criança, Uhum. 2 crianças. É, Então, é. assim, Eu tenho uma percepção assim, Eriquinha, quando a gente pensa na questão da adolescência, por que que a gente tem essa questão de buscar um grupo, né? Porque a gente quer pertencer, né? E é o que eu te falei, é nessa época que a gente está experimentando quem a gente quer ser com o que a gente recebeu dos nossos pais. E tem muita coisa dentro da gente que é muito diferente dos nossos pais, e às vezes a gente não tem espaço para, né, para vibrar isso, para poder, né, vislumbrar isso. E é nesses momentos de fragilidade, né, que a gente é dragado, né? Eu vejo hoje, né, igual essa situação que aconteceu com eles, a gente é dragado por essas coisas menos, né, saudáveis, que, né, para você pertencer, você vai ter que se rebaixar, você vai ter que mandar um nude, você vai ter que, né, enfim, é isso que está acontecendo com as crianças. Por quê? Elas estão vindo criadas por pais que não têm autoestima, né? Então, que estima que o Jamie tinha? Ele não se sentia bonito, ele não se sentia legal, né? E eu acho que todos nós passamos por isso, né, na adolescência, porque até a gente entender, eu brinco, né, depois de 40 anos que eu comecei a entender que eu sou bonita, porque antes disso, né, todos nós, né? Porque a gente também vivenciou isso muito lá atrás. A uhum, gente não tinha esse acolhimento, essa valorização de que a gente era, né, em nenhum a aspecto, autoimagem até, né? autoimagem, Era o oposto, exatamente. você não tem que ficar ligado nessa coisa da autoimagem não, isso é vaidade. Exatamente. Que, né, são os extremos, né, que a gente também, todos nós passamos. Então, assim, o que eu percebo, porque na história, né, se a gente fosse pensar sistemicamente falando, o que eu percebi é que não é falado sobre as mulheres, né? Essa mãe não foi trazida a história dela, né? Eles trouxeram muito mais a história do pai, né? Então, assim, a sensação que eu tive, assim, é que existe essa falta de lugar para as mulheres, assim, sabe? Assim, quando foi acontecendo a história e tudo mais, até quando acontece o negócio, a mãe fala, vai você, né? Fala com o pai para ele acompanhar o Jamie, porque ela Uhum. não se sentia e quando mostra o relacionamento de casal dos dois, foi isso que para mim ficou muito nítido, assim. Será que essa mãe ela tinha voz? Porque parecia que ela pisava em ovos com esse pai. Uhum. Então, né, assim, será que ela tinha medo de tomar alguma atitude? Como esse homem ia reagir? Enfim, eu não consegui chegar num lugar assim, mais profundo disso. Mas quando a gente vê essa questão, igual você falou, dos adolescentes, né, Érica? Quando a gente passa por essa fase, normalmente é dos 9 até os 12 anos, que menino não mistura com menina, não sei o quê, depois começa a ficar mais leve nessa convivência, né? É um lugar também que eles precisam entender o seu lugar. E essa questão do pertencimento. Só que é o que eu estou falando, como a gente está num lugar muito adoecido, né? Abaixo vai reconstruindo, né? Uma ponte, né? Vai descendo ladeira abaixo. Então, assim, o que eu percebo é que as crianças estão só precisando, né? Igual eu falei para você, dessa manutenção desses valores, desse afeto, dessa humanidade, dessa fraternidade, que não está acontecendo, porque dentro de casa, essa semana eu passei uma situação muito interessante, que eu fui para um amistoso de vôlei, pela primeira vez com meu filho, ele ia julgar. Quando eu cheguei lá, eu fiquei tão chocada com a postura dos pais, porque quando era o outro time que ia sacar, o outro time que estava julgando, eles gritando de uma maneira muito agressiva. E eu fiquei olhando para aquilo ali e perguntei para o pessoal, é sempre assim os jogos?
porque era para ser um amistoso, né? E aí, quando terminou, o nosso time ganhou e os pais muito eufóricos e tal, mas eles não levaram em consideração o outro time, sabe? Tipo, valeu, foi muito legal, que bom que vocês vieram, obrigada por vocês terem recebido a gente na casa de vocês. Não. E aí ainda aconteceu isso. Meu filho é o único homem do grupo lá de mulheres. E aí uma pessoa escreveu no grupo: Parabéns, meninas, vocês jogaram muito bem. Então, essas coisas do feminino, do masculino, elas acontecem o tempo todo. E aí eu achei interessante, porque uma mãe escreveu parabéns, meninas, no grupo. E durante o jogo, um pai falou: vai lá, Lourenço, que é o nome do meu filho, super apoiando ele no meio daquele tanto de mulheres. Então, assim, o que eu presto atenção hoje, Érica, é que vai existir sempre, né? Quem está olhando só para as meninas, quem está olhando só para os meninos, quem ainda não se curou, que é o que eu falo todos os dias, a gente precisa curar o feminino e o masculino dentro da gente por isso. Porque a gente está lidando o tempo todo com homens e mulheres, mas todos nós temos dentro de nós feminino e masculino, que é o pai e a mãe. Então, quando você me faz essa pergunta, né, voltando do Jamie, a sensação que eu tenho é de uma desconexão dele com a mãe, porque talvez essa mãe não pôde ter essa presença, né? Ou às vezes não teve essa presença validada pelo pai, ou talvez desmerecida pelo pai, porque isso não fica claro também, é uma questão muito mais profunda, né? Mas assim, eu fico sempre pensando isso. Quais são, né, os valores que eu carrego dentro de mim, olhando para o masculino e para o feminino, e o que que eu estou passando para essa geração seguinte, ou com qualquer, né, jovem com quem eu conviva, sobre isso, né, Érica? Porque as competições, as distorções, elas vêm de dentro de casa. Então, quando ele fala se eu poderia ter sido um pai melhor, o que eu penso hoje é em 2025 a gente tem muito recurso, muito acesso para fazer muitas coisas de maneira diferente. Mas é uma escolha. Uhum. Então, né, o meu desejo hoje até de conversar sobre essa série é trazer essa consciência. Nós precisamos escolher, né, o tipo de comunidade que a gente quer ter, tipo de exemplo que a gente quer ser na nossa comunidade, para os nossos filhos, enfim, né? Você que tem sobrinho, é isso, né? O quanto a gente está cuidando deles. Porque eu falo, quando eu estou num lugar que tem jovens, né, pode não ser o meu, mas eu estou de olho, eu estou cuidando, e se não tiver legal, eu estou intervindo, porque eu me sinto na responsabilidade. Se eu sou a adulta do lugar, quem tem consciência sou eu, né? E Sim, que eu vejo muitas vezes, né? Os pais estão brigando mais do que as crianças. Então, é isso que eu falo que está muito fora de ordem e que precisa ser curado. Mas é muito mais profundo, né? Como eu falei, é sim. estrutural, é sistêmico. Posso falar uma coisa para a gente já Uhum, guiada para a parte final do nosso sim. podcast. Ah, no último episódio, né, que mostra só a família mesmo, não tem mais o Jamie, Jamie tá na prisão, né? E aquele último episódio que é só os três mais, né? E que os pais estão conversando e que a gente vê quando a gente nota a mãe realmente pisando em ovos, Uhum, que é o aniversário de uhum, 50 anos do pai. E aí a gente começa a ver mais sobre a irmã do Jamie. A irmã do Jamie que é mais próxima da mãe. Ela tem um carinho enorme com o pai, ela se preocupa, a gente vê como ela se preocupa com ele. Você tá fazendo, você vai precisar disso, a camisa. Você vê que ela tem essa dedicação de filha para pai, mas ela é mais próxima com a mãe. A mãe, ela fala, não sei o que, a mãe senta, conversa com ela, você quer falar comigo? Ela, não, não sei o que. Então você vê que existe mais espaço entre essas duas do que a mãe do Jamie com ele mesmo, né? E o pai com o filho. Quer dizer, nem da maneira que o pai esperava, eles são próximos até um certo ponto. Da mesma maneira que talvez até a mãe seja próxima da filha até um certo ponto. E aí, uhum, existe uma fala quase no final do último capítulo que o pai, eles estão falando e eles têm uma interação com a filha. E a filha, ela coloca um vestido novo, ela fala, eu vou vestido novo, vamos no cinema, como você queria fazer, celebrar seu aniversário e tudo. E ela, assim, tentando fazer a coisa mais normalizada possível. Ela tá naquele meio de apaziguar, sabe, de fazer as coisas. Eu, como filha, filha mais velha, essa parte me tocou muito, porque a gente é colocado nesse lugar, às vezes, de apaziguar, de ser a pessoa que traz a calmaria, que você tem que ser a mais uhum, centrada, até que os seus próprios uhum, pais.
E você tá lá, Uhum. né, aquele você é harmonia, você e ela fez aquele teatro todo e desceu e o pai vira para a mãe e fala assim: "Como é que a gente fez ela?" Tipo, né, assim, como que a gente de nós 2 saiu ela e o esse outro que cometeu um crime horrendo. Ele não disse isso, né, mas ele disse: como Uhum. é que a gente fez ela?" Aí a mãe diz: "Da mesma maneira que fizemos ele." Uhum. E aí me veio à memória, um eu não sei, eu acho que eu até te passei esse vídeo uma vez. Esse psicólogo, eu esqueci o nome o primeiro nome dele, mas o segundo nome dele é Gabor. Uhum. Eu acho que até você já Sim, ele trabalha com Gabor, trauma. ele Aham. fala muito sobre isso, eu gosto muito das palavras dele, que ele traz umas questões, assim, que eu nunca tinha pensado. E ele fala assim, que os filhos não são criados da mesma forma. E eu fiquei pensando assim: "Como assim?" Aí a gente fica vendo dentro da casa e é uma verdade, assim, e os pais eu lembro que eu fui falar isso com a minha mãe, eu falei: "Mãe, esse psicólogo", fui comentar isso, eu adulta, minha mãe adulta. E a gente conversando, minha mãe: "Não, mas eu amo vocês 3, eu cuidei de vocês 3 do mesmo jeito." Existe uma resistência tão grande. Aí É, quando eu encontrei com meu pai, eu fiz a mesma coisa, sabe, eu falei assim: "Meu pai", eu falei com meu pai, e a resistência era a mesma. É como se eu estivesse atacando, sim. Hum. sabe. E eu Mas falei: porque "Olha." eles sentem isso em relação aos pais, sabia? Exato. Aí pois é. E eu falei assim: "Eu não tô te atacando, eu só tô te falando que a Uhum. gente cada filho é diferente." Aí eu fui contar, mostrar pra minha mãe a diferença entre nós 3, eu e meus Sim. irmãos. E eu falei: "Olha, eu f a minha posição nessa casa, quando eu estava crescendo, era assim, a minha irmã era uma outra, Uhum. meu irmão era o Uhum. único menino. Ele foi o mais mimado da história da da nossa família, ou seja, existia uma diferença." Ela: "Ah, eu vejo." Então, assim, às vezes, a gente não percebe que os mesmos pais criam filhos diferentes, que eles Você dão sabe por quê? hum. E é isso que eu queria trazer, você me explica a psicologia. Aham. Sim, Hum. então, porque quando a gente tem o primeiro filho, a gente não sabe ser pais, então a gente vai aprender com esse filho. Só que na nossa relação com esse filho, existem sonhos, desejos, expectativas, como eu falei, tem pai que acha, né, que o filho vai resolver todos os seus buraquinhos internos. Então a gente acha que essa criança tem que ser perfeita, a gente exige dessa criança um tanto de coisa. Só que é no relacionar que a gente vai compreender como que uma criança funciona, como que a gente funciona. Então, se a gente, né, toma isso como um aprendizado, quando a gente tem outro filho, a gente já é outro pai. Porque a gente já passou uma estrada com esse filho. Eu tenho uma diferença grande, né, entre os meus filhos, do primeiro para o segundo, quase 5 anos. E ele fala: "Você é muito diferente com as meninas". E eu falo para ele, eu falo: "Pois é, porque você me ensinou a ser mãe". Então, quando elas chegarem, eu já sabia fazer diferente. E com elas eu já consigo fazer muitas coisas diferentes do que eu fiz com você. E foi graças a você ter vindo primeiro. Por isso que o mais velho tem mais direitos, mas ele também tem mais deveres, né. Porque é um lugar de privilégio, né, igual eu brinco com ele ficou 5 anos reinando, então ele teve alguns privilégios, e aí só que a mais nova, por exemplo, requer mais cuidados. Né. E é o que eu acho que é o que você falou anteriormente. Muitas vezes, Érica, o que os pais fazem é relegar aos filhos o papel que é deles, de cuidar, de educar os irmãos. Então, muitas vezes isso recai no filho mais velho com um peso muito, eu acho, né, injusto, no sentido de que é algo muito pesado para ele. E às vezes esse filho, ele fica ressentido com os irmãos, porque ele não pode, não tem autorização para ficar ressentido com os pais. Uhum. Né. Então, quando a gente percebe, por exemplo, nas relações entre os irmãos que tem muita briga e tal, você pode olhar que tem alguma coisa ali dos pais, entende. Então, assim, quando você diz isso, né, a minha mãe também tem a mesma fala que você criou cada um de um jeito, nã nós somos cada um do jeito, criei todo mundo igual. Por quê? Porque eles acham a minha mãe, por exemplo, fala que os meus avós foram muito permissivos com os homens, e com as mulheres não. Então a minha mãe é muito rígida com o meu irmão, porque ela está tentando compensar. Uhum. Né. Então quando a gente fica pensando sobre esses lugares, sobre como a gente tenta ajustar isso, porque é uma dor nossa, né, aí a gente consegue compreender. Por isso que está tudo fora de ordem, por isso que, né, a minha fala é: a gente precisa aprender a amar em ordem, né, porque só assim a sociedade vai ficar em ordem, né. O Hellinger, por exemplo, ele tem a frase, né, de que se houvessem mais mães curadas não haveria nem guerra.
né? Porque nós, que é o que eu te falei do lugar divino de ser mãe, né? A gente não pode menosprezar esse presente que é, esse lugar que é, assim como um pai não pode menosprezar o lugar dele e a importância dele nessa relação, que é 50% de cada um. Então, assim, essa série, para mim, o resumo dela é esse lugar de que, né, cada um precisa assumir o seu lugar e precisa, né, se curar para estar nesse lugar de maneira cada vez mais saudável para si e para quem está à sua volta. Porque aí essas coisas podem começar a mudar, né? Podem começar a ser diferentes, porque a gente ainda vai ter muitas coisas assim na sociedade, né? Uhum. Porque 3, 4% da população faz terapia, né? Busca autoconhecimento. Então a gente tem um caminho muito longo aí pela frente, né? Exato. E tem até as pessoas fazem muita piada aqui de existe muita resistência dos homens até, né, quanto mais jovens até, de fazer terapia. Sim, sim, A gente vê a maioria, uma grande parte das mulheres tem a tendência a mais, assim, quando a coisa pega: "Não, eu vou fazer". sim, Você não tentou de sim, tudo, não deu certo. Os homens têm uma resistência maior. E tem uma sim, piada que fazem aqui, que a gente vê até muito na internet, as mulheres falando assim: "Então os homens tentam tudo menos terapia", ou seja, aí você mostra a história de um homem escalando a montanha, o Monte Everest, e mostra sim, em cima. Aí a mulher fala: Eles tentando tudo menos terapia", tipo assim: "O que que você tá caçando no lugar que vai te matar?". Tipo assim, é, procura essa resposta em outro lugar primeiro. é, Então assim, a é, gente vê, eu acho que pra gente finalizar, né, porque a gente tá, uhum, tem muito tempo, uma reflexão que você falou sobre esse espaço que você tem de ver, se você é adulta do lugar e você vê uma criança precisando de uma atenção, você vai agir como uhum. o pai e a mãe, aquela, né, aquele Como adulto, né, que está presente. adulto, exato. E eu pensei, a gente já falou isso até nos outros episódios, que aqui existe, nos Estados Unidos existe um ditado que fala: "It takes a village to raise a child", que é, você Uhum, precisa de uma comunidade inteira para ajudar a criar uma criança. E quando a gente fala assim: "Olha, realmente, a responsabilidade são dos pais", ninguém tá tirando uhum, isso. Mas se você tá num lugar que você vê que a criança tá precisando de ajuda, é sempre vai ser você é o adulto, você tá nesse lugar de ajuda. E eu acho que a gente, especialmente na sociedade que a gente tá hoje, que tá muito puxando para o individualismo, pra gente ficar sozinho, pra você ficar no seu uhum. no seu lugarzinho, não se meter na vida de ninguém. No seu quarto seguro, né? No seu quarto, exato, você fica no seu quarto o fim de semana inteiro. Uhum, Às vezes, realmente, isso é bom, mas, olha, a gente se fechar nesse ponto, que você não interage com as pessoas, da sua comunidade, da sua volta, da sua própria família, uhum, uma hora isso cede, uma hora uhum. esse ciclo vai, como diz, né, vai explodir em algum lugar, ou em Porque alguém. nós somos o quê? Nós somos seres sociais, né? A Exato. gente nasceu para viver em comunidade. Então essa reflexão, eu queria que você colocasse, se você tivesse mais alguma coisa para fechar, como uma reflexão do episódio todo, o que que a gente pode fazer enquanto pais, tios, né, e seres humanos que gostam de viver em sociedade que vai funcionar para o bem de todo mundo, não é só para um ou para outro. Então, eu até assisti outro dia um outro filme que chama White Bird, né, e quando eu assisti ele, para mim foi muito feliz ter assistido ele depois da adolescência, porque era algo que eu já vinha sentindo e pensando, que é isso, a gente precisa lembrar as crianças o tempo todo sobre o belo, sobre o bom, né. E existem muitas coisas belas e boas no nosso mundo. Mas é isso, né, as mídias sociais, elas ganham ibope com as coisas ruins, né, então a gente também tem que colocar esse limite, né, desse acesso, desse lugar que elas estão, que elas podem estar, mas para mim principalmente eu escutei outro dia uma psicóloga falando quanto que a gente não sabe escutar os jovens. Quanto a gente a criança fala: "Ah, não, ou nem isso não, tal. Ah, não quero saber", igual eu contei aqui o caso, né, do dia que meu filho falou de: "Ah, você conhece fulano?" Eu falei: "Não, o que que é essa fulano?". Então, assim, a gente se interessar pelo mundo deles, ouvi-los, estar presente, né, é algo muito genuíno e muito nutritivo para eles, né. E levar eles para ter experiências na natureza, né, experiências culturais, coisas que vão agregar, né, eu falo assim, assistir filmes é algo muito legal,
né, porque depois você conversa sobre, é igual eu falei do livro também, né, da experiência da mesa, fazer uma refeição com qualidade, combinar uma vez por semana que as crianças cozinhem, enfim, ser criativo nessa relação, né, para que essa relação seja nutritiva, porque o que está acontecendo é falta de nutrição afetiva, né, e sistêmica, né, do ponto de vista da ordem. Então que a gente possa estar em ordem para que a gente seja o adulto que vai nutrir essas crianças, né. É Que isso. lindo. Mas é isso, é uma série de um conteúdo até, uma certa maneira, pesada, né, porque nós falamos sobre isso, a gente assistiu, ficou carregado pra É. gente, assim. Eu fui assistir à noite ainda, tudo de uma vez. E eu fiquei com aquilo, pesou muito em mim, porque eu pensei Uhum. na minha própria família. Sim, eh E então, assim, a gente você sendo um ser humano, você não precisa ser pai, mãe, né, você sendo um ser humano, você se coloca no lugar daquele pai naquela última cena que ele tá sim. sentado no quarto da cama do filho chorando, você vê Uhum. aquela dor toda saindo, sabe, tem tanta coisa ali, né, e a gente quando você vê aquilo é uma visualização do extremo, né, então a gente fala: "Tem tanta Sim. coisa que a gente pode fazer para não chegar àquele ponto", Uhum, uhum. que é como se fosse um alerta, aquilo foi um Sim, alerta, sabe. sim, Então assim, se vocês assistiram, que sirva também como uma forma de aprendizado, um alerta mesmo, porque é uma situação muito atual, como que a gente tem que vigiar muito essas coisas, e que, a gente tá eu adoraria saber mais sobre se alguém tiver algo para comentar põe nos comentários para a gente discutir também, a gente pode discutir nos comentários, mas saber os outros pontos de vista, né. sim, sim, isso mesmo. E ampliar, quanto mais a gente amplia, como a gente falou aqui, né, o adolescente ele vai trazer para a gente o ponto de vista dele, né, então é muito importante a gente ouvi-lo e ver o que ele está vendo, para que a gente também possa compreender esse lugar dele, né. Sim. Ótimo. Então muito obrigada, foi ótimo, maravilhoso. Vamos estar aqui acompanhando os comentários e a gente vai falando mais, que quem sabe, né, se precisar depois a gente faz um outro momento sobre isso, né. Sim. Obrigada Que mais uma vez por vocês ficarem esse tempo todo com a gente. Espero que tenham gostado. Como sempre, coloca no comentário se tiver alguma sugestão de uma série ou de um filme pra gente comentar aqui, e aí a gente volta no próximo episódio. combinado. Até o Beijo. próximo então, muito obrigada criatura, até mais. Tchau, tchau.